Boa noite, amigos. Agora são aproximadamente 2 da manhã e estamos vivendo um tempo bem difícil nesses últimos dias. E eu senti assim no meu coração, está perto da hora que eu sempre venho orar, né? E eu senti no meu coração de falar algumas coisas que eu acho bem importantes nesses tempos difíceis que estamos vivendo agora. Que é essa pandemia, no caso, né? Isso que está acontecendo está deixando as pessoas bem nervosas, está deixando os nervos à flor da pele, está deixando muitas angústias, muitas pessoas assim pedindo oração. Sei que para vários pastores e até para nós mesmos, assim, eu não sou pastor, mas eu tenho buscado aprender mais de Deus todos os dias. Eu sou pastoreado, né? Também. E o que a gente pode responder assim é que tem que haver uma busca, né? A gente busca todo dia aprender um pouquinho mais, mas eu tenho algumas palavras para falar assim para vocês, para quem tá angustiado, para quem tá sentindo uma pressão no peito, para quem tá assim muito nervoso, até mesmo com dificuldade de respirar, e não é pelo coronavírus, é pelo nervo mesmo, assim, com os nervos à flor da pele. Eu queria falar assim para vocês que Deus ele tem, na palavra dele, ele tem o remédio para tudo isso. O problema é que a gente muitas vezes não acredita. A gente acredita em tudo que falam pra gente, muitas vezes, na mídia, em muitas coisas que a mídia traz para informar, é verdade. Mas, às vezes, eles aumentam muito também, porque a notícia ruim, ela traz muito mais lucro do que a notícia boa. Então, eu queria que vocês, quem puder acompanhar, lesse comigo. É uma passagem bem conhecida da gente que lê a Bíblia. João 16:33 diz assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Foi Jesus. Jesus, ele foi e ele é, porque ele é vivo, né? A gente crê nisso, né? Que ele ressuscitou, né? Ao terceiro dia e ele, nele ter ressuscitado, ele trouxe a vida de volta. Mas ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o que? A morte. Ele venceu todas as dificuldades. E ele quer que a gente vença também. Porém, ele não disse aqui que a gente não ia ter as aflições. Ele disse que a gente ia ter as aflições. Mas que deveríamos ter bom ânimo, porque juntamente com ele e buscando esse relacionamento com ele. Porque Deus, ele desde o princípio, quando ele criou o homem, ele não criou com o intuito só vou criar uma marionete lá para mim poder manipular. Ele criou com livre-arbítrio, né? Como diz a própria palavra, né? E ele criou o homem para ter o quê? Um relacionamento com ele. Isso aí tá lá em Gênesis, né? Eu não quero me aprofundar hoje porque eu queria falar algo rápido assim. Mas Deus, ele quer ter esse relacionamento com cada um de nós. O problema é que a gente não quer. A gente tá muito atarefado, a gente tá muito cheio de coisas para fazer. E a gente não quer tirar um tempo para poder estudar as escrituras, né? Não como uma religião, mas realmente para ter esse relacionamento. E como que eu vou ter um relacionamento com uma pessoa? Porque Deus é uma pessoa.
Como que eu vou ter um relacionamento com Deus sem que eu me aproxime dele? Sem que eu o conheça, sem que eu busque o conhecer, né? A palavra fala lá em Tiago 4:8, ele diz assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então é preciso que a gente se aproxime dele. Tem outra passagem muito interessante que fala também. Isso é sobre a paz, né? É em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, né, através da oração, a vossa petição, sejam de todo conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui fala numa paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não tem como a gente compreender. E por mais que o mundo esteja caindo, por mais que todas as dificuldades estejam e que você olhe e não vê uma solução, essa é a paz. Mesmo assim você vai estar com uma paz lá dentro do teu coração. E se consegue isso como? Como que eu vou conseguir isso? Numa busca constante de se aproximar de Deus. É algo muito simples e às vezes a gente não compreende isso. Às vezes a gente está distante, às vezes a gente está preocupado com outras coisas. Preocupado com as doenças, com as pestes, com tudo quanto é coisa, menos em se relacionar com teu Pai. Entende? Isso é algo assim, que é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil. Para mim sempre foi difícil. Porque eu acabei me aproximando de Deus num momento muito difícil da minha vida, o qual, assim, uma aflição muito grande eu tinha em mim, devido a um nódulo que eu descobri em 2009 que eu tinha no meu pulmão, mesmo nunca tendo fumado. E esse nódulo foi estudado, eu fui em médicos na época, e os médicos me diziam que talvez eu não fosse sobreviver, ou talvez 1 ano, 2 anos, né? Aí de 2009 para cá, já estão 11 anos. Então, essa aflição que me corroeu aquela vez, me fez até ficar mais forte e buscar mais a Deus, e buscar mais aprender a Deus. Mas nesse meio tempo ainda teve vezes que eu fraquejei, porque eu sou ser humano, né? A gente não é... A gente é falho, né? A gente erra bastante, a gente peca bastante. E o pecado nos afasta de Deus. Mas eu quero dizer assim que nesse tempo de aflição, a gente tem que buscar em Deus. É só Ele, não tem outro jeito. Então, eu vou falar uma coisa rápida sobre Estevão, né? É um exemplo só de um homem assim que tinha... O Espírito de Deus era muito forte com ele. Ele buscava muito, ele tinha muito conhecimento da palavra. Ele foi um dos homens escolhidos pelos apóstolos ali, um dos primeiros da igreja primitiva para pregar, para levar a palavra também adiante. E isso aborrecia muitos religiosos da época, né? E o que aconteceu com ele? Ele, de tanto falar a verdade, ele foi apedrejado até a morte. Mas, mesmo nesse momento de dor e de aflição, quem não sentiria isso? Uma aflição terrível, uma dor terrível. E ele olhou para o céu e contemplou, ele viu Jesus na hora que ele estava morrendo. E aí o que aconteceu? Aquela paz que excede todo entendimento no momento de maior dor e de angústia que ele teve, era com ele. Ele viu Jesus. Os céus se abriram, a palavra fala. Isso está lá em Atos 7:55. Quem quiser ler, Atos 7:55. Fala sobre a morte de Estevão. Quem quiser estudar um pouco mais e fala sobre isso. Então, ele estava morrendo
apedrejado, que dor que ele não estava passando. Mas mesmo assim ele contemplou, ele enxergou a face de Deus. Ele era um homem que andava junto com Deus. Ele era um homem que estava cheio do Espírito Santo, né? Então é isso que eu tinha para dizer. Para quem está muito aflito, seja cheio do Espírito Santo, busque o Espírito Santo. Que a palavra fala, né? A palavra é viva, ela é eficaz. E ela realmente funciona. Funcionou para mim. Eu ainda peco. E peco muito. Mas eu tenho consciência do amor de Deus. Eu sei que Deus, Ele me ama. Ele ama seus filhos de uma forma muito intensa. Quem tem filho e está me escutando pode pensar assim: mas que amor é esse? Como que é esse amor? Ele ama de uma forma tão intensa. Você ama seu filho, mas se seu filho rolar na lama, por exemplo, e aparecer na tua frente assim, você vai deixar de amar teu filho? Não, você não vai deixar de amar teu filho. Você não vai amar a sujeira que está nele. Mas o teu filho tu vai continuar amando. Não tem como. Eu tenho a minha filha, mas a sujeira, por exemplo, ela rola na lama, ela vem a sujeira, eu não vou amar. Mas ela eu vou amar. E é assim que Jesus nos vê. Jesus, ele não ama o pecado. Ele obviamente, ele não ama o pecado, né? Ele nos ama, mas ele não ama a sujeira que está em nós. E como que a gente faz? O relacionamento. É uma busca diária em oração. Entra no teu quarto, vai orar, dobra teu joelho, fala a verdade para Deus. Não esconda nada de Deus. Deus, ele quer ouvir de ti a verdade, tudo que tu tá sentindo. Ele quer ouvir sobre o teu pecado. E aí você pode estar pensando assim: será que isso é verdade? Será que a palavra de Deus é verdade? Eu posso afirmar assim numa pesquisa bem rápida. Quem quiser pode pesquisar também. Vai lá no Google, é muito simples. Tem 600 profecias principais na Bíblia. E dessas 600, só está faltando mais ou menos 20 a se cumprir. É muito próximo tempo da promessa, e uma das promessas é que Jesus voltaria, né? Para buscar seus escolhidos, para buscar aquele que crê, aquele que for batizado e aquele que crê. É uma das promessas, e essa promessa está muito próxima a se cumprir. Quem quiser pode pesquisar, pode ver. Você não acredita? Você tem livre-arbítrio para não acreditar. Mas eu acredito e busco a Deus agora com mais intensidade e aprender um pouco mais, todos os dias. É isso que eu queria dizer para vocês. Por mais que a angústia venha, busque aquela paz que só pode ser buscada em Deus, a paz que excede todo entendimento, aquela paz que pode estar caindo o mundo, desabando, mas você vai estar em paz. Como? É Deus que sabe, Deus que nos concede isso aí. Vivemos tempos difíceis, vivemos, mas eu creio que tudo tem o seu tempo, não podemos apressar nada, e o tempo pertence a Ele, Ele é que sabe. Eu estava dizendo esses dias, estava conversando com um amigo meu, o importante, muitas vezes eu nunca esqueço de uma pregação, a gente vive nessa terra como se fosse um fio. Imagine um fio, e aquele fio é pintado nessa parte, e a outra parte, digamos que ela não tem fim. E essa parte pintada seria a nossa vida. A gente vive essa vida pensando no dinheiro, pensando em trabalhar, pensando em fazer muitas coisas. Mas essa vida é tão curtinha. É como aquele fiozinho pintado daqui a aqui. E não pensamos na vida eterna que a própria palavra promete para nós. É isso que eu quero que você grave na sua mente. Essa palavra foi pregada por um pastor que me discipulou por 5 anos. Eu nunca esqueci essa palavra, essa pregação do fio. E eu já falei isso para ele. Foi o irmão Freires que me discipulou por 5 anos. Teve muito amor e muita paciência comigo. E eu agradeço a Deus pela vida dele e eu peço a Deus que Ele abençoe você que está sentindo aquela angústia, sentindo
nada vai dar certo, que o mundo tá desabando. Busque em Deus, ore, busque. Eu garanto para você que você não vai se arrepender. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.